Olá, você sabia que milhares de empresas multinacionais têm perdido trilhões de dólares por falta de engajamento? Você sabia que ninguém pode ser líder se não tiver a capacidade de liderar a si próprio? Não perca a entrevista de hoje com Fábio Ruiz, empreendedor, mentor, escritor e palestrante internacional no nosso programa Propaganda e Negócios. Não perca, volto já. Olá, como eu disse na abertura, tenho um enorme prazer de estar recebendo aqui em nossos estúdios Fábio Ruiz, que é um empreendedor, escritor, palestrante, mentor. Fábio, obrigado por ter vindo, viu? Eu que agradeço o convite. Para mim é uma honra estar com uma lenda da televisão, do rádio, para a gente bater esse papo gostoso aqui. Sabe Muito obrigado. que há algum tempo eu estava querendo te entrevistar, porque eu conheço vários mentores, né? várias palestrantes. Muitos deles são bons no que fazem, no que falam, mas não tem escola, sabe? Não tem, não jogou na várzea, ou seja, não tem passado que os fez com muito brilhantismo falar alguma coisa. Mas você não, você tem uma história bonita, você é empreendedor, né? Você faz palestras para executivos com sem parcialidade, entendendo o que faz, e você realmente motiva as pessoas. Outros nem tanto. Como é que você chegou nesse ponto? Qual a sua diferença? Eu sei que você não quer jogar confete para você mesmo. Em relação a outros, sem querer falar mal dos outros, não. Muito pelo contrário. Eu acredito, eu sempre digo o seguinte, Décio, quando eu estou fazendo uma palestra, ou quando alguém está me consultando sobre alguma questão específica, um presidente, um CEO, um gestor, quando alguém que pede uma mentoria, eu não gosto dessa categorização, né? Que me chamem de mentor, mas as pessoas chamam. Eu costumo dizer o seguinte, eu não tenho resposta para tudo. E tenho a humildade e a grandeza de dizer, olha, se você está me perguntando alguma coisa que eu não sei, eu vou te dizer, eu não tenho autoridade para te responder. Eu acho que tem muito conselheiro, muito palpiteiro de plantão. Tem muita gente boa, muita gente séria, com autoridade, ensinando. Sim. Mas tem muita gente também que não tem autoridade para dizer. Para mim, a autoridade vem de duas vias, com conhecimento ou com experiência. Então, eu falo aquilo que eu conheço ou sobre aquilo que eu vivi. Quando o assunto se refere a algo que eu tenho conhecimento de fato, ou que eu vivi e tenho experiência para responder, aí eu posso responder. Então, eu acho que o que traduz uma resposta correta e efetiva para aquele que busca um conhecimento através de alguém que é uma referência, é que esta pessoa, categoricamente como referência, tenha de fato uma autoridade por trás que lhe dê capacidade para responder à dúvida de quem pergunta. Eu trabalhei, está dizendo os bastidores aqui, mais de 30 anos em multinacionais, já vi de tudo, né? Não tenho a capacidade para ser mentor, nunca fui. Mas eu já vi grandes executivos que se matam de trabalhar. Os caras workaholics, né? Aqueles caras que chegam mais cedo de todo mundo, dão um exemplo, saem mais tarde. Aqueles funcionários que querem acompanhar se ferram, porque chegam em casa 9, 10 horas da noite. Trabalha muito. Já vi até um executivo morrer de estresse, de tanto trabalho, tanta preocupação. E já vi aquele exemplo de executivo, deixa o tempo passar, anos de empresa, e acaba sendo mandado embora. Como é que faz para poder recuperar os dois, sem excesso de trabalho, para ponto de um deles ter falecido? E aquele que está acomodado, que também é bom, ou foi bom no que faz, ou não tem jeito. Como é que você faz para tratar esses dois casos? Bom, o primeiro deles, Décio, foi muito o que eu vivi, né? Então, assim, como que era a minha rotina? Eu tive 4.000 funcionários, então uma rotina muito intensa, numa companhia grande, relativamente grande. Eu tinha uma rotina de 18 horas de trabalho por dia. E ainda chegando em casa, porque é como jogador de futebol, né? Se ele joga uma partida, naquele dia dificilmente ele vai conseguir dormir, porque mesmo ele tendo ganho ou perdendo, a adrenalina, o estresse é muito grande, a agitação. Então você vai numa rotina dessa, diariamente, você não consegue chegar em casa e ter o tempo de desligar. Então, por exemplo,
assistindo televisão um dia na minha casa, cheguei umas 10 horas da noite, muito cansado, e aí tocou o meu telefone. Quando tocou o telefone estava do lado, eu abaixei para pegar o meu sapato para atender o telefone, achando que o telefone era o meu sapato. E numa outra ocasião, eu com o telefone... Você falou alguma coisa está errada comigo. Né? Alguma coisa está muito errado. E eu com o telefone na mão, o telefone sem fio, esse de casa, esse é numa outra oportunidade, eu conversando, terminei a ligação, o que você faz? Você vai colocar o telefone na base. Eu abri a geladeira e coloquei o telefone lá dentro da geladeira. Então eu falei, pô, alguma coisa está muito errado. Eu preciso rever as coisas. O que eu entendo é o seguinte, Décio, eu quando vendi minha companhia, tive a oportunidade de continuar esse projeto com outro fundo de investimento, para a gente partir para o IPO, romper uma barreira do tão sonhado bi de faturamento. Mas talvez eu não estaria contando essa história toda para você hoje, ou estaria numa cadeira de roda todo torto, porque a vida vai te cobrar desses excessos. Então eu acho que assim, a jornada é muito bom correr, é bacana correr, a gente tem que realmente buscar os nossos objetivos, mas tem que ter um limite para tudo. E as pessoas têm dificuldade em reconhecer esse limite. Ou porque são gananciosas demais pelo dinheiro, ou porque são gananciosas demais pelo poder. Porque às vezes não é mais o dinheiro, você já tem o suficiente, mas você não consegue se desvincular, porque é bom estar no game, é bom estar lá, é bom ser poderoso, é bom sentar numa cadeira da ponta, é bom ser bem recebido, é bom contar para os outros que você tem uma empresa X, Y, Z. Então lá atrás eu decidi o seguinte, para mim não dá mais. Então eu vim até aqui, agora eu preciso resgatar tudo aquilo que eu perdi, principalmente a minha saúde, o meu emocional, né? E o que você faz para motivar um cara que já é extremamente motivado pelo que faz? Você pede para ele desacelerar, ou seja, como é que faz? E também como é que faz para motivar aquele cara, eu acho que não tem jeito, né? Às vezes o cara é desmotivado, está parado, 6 horas fecha a gavetinha e vai embora. Você ainda acredita que esses irrecuperáveis, na minha cabeça, né, são recuperáveis? E você acredita que possa motivar esse cara que acelera a desacelerar? Como é que você trata isso? Com certeza, eu acho que sim. Acho que a base de tudo resvala pela gestão emocional, né? Então assim, mesmo o cara que está no raio, o cara que está nessa velocidade toda, eu acho que ele não dá tempo, como eu estava. Não dá tempo de você parar... Para se olhar, né? Para se olhar. Então, assim, é possível sim, desde que você consiga treinar esse processo de autorreflexão mesmo, sobre tudo que está acontecendo, sobre o que realmente vale a pena. E com o que está desmotivado, da mesma forma. Porque a maioria das pessoas, elas passam, isso é estatístico, elas passam por esse processo de desmotivação justamente porque as pessoas que estão acima delas numa organização não tem a capacidade de proporcionar um ambiente corporativo do qual esse cara se sinta motivado. Então existe um fenômeno hoje nos Estados Unidos que vem dos Estados Unidos, Europa e que está atingindo o Brasil, que se chama, o termo em inglês é quiet quitting, que nada mais é do que um desligamento silencioso, ou seja... Esse cara... É o cara que está lá... Desistiu. Ele já desistiu. Ele não tem engajamento nenhum com a companhia. Só para você ter uma ideia, nós estamos falando do seguinte, Fabio, mas quantos caras são assim? 85% da população que trabalha no mundo está num estado de desengajamento. É mesmo? Nos Estados Unidos, o número é um pouco menor. São 65% das pessoas estão desengajadas. Mas não é porque é um número menor comparado com o mundo, de maneira geral, que atinge 85%, o Brasil se inclui nesses números todos. Esses caras, eles não querem saber de absolutamente nada. Então, ou seja, ele cumpre o horário de trabalho dele, ele não está disposto a oferecer nada além do que ele já faz, ele não oferece para a organização nada além do que está no descritivo do trabalho dele, que é o job description, tá certo? Então ele está lá, esperando o primeiro táxi passar para ele levantar a mão, pegar e ir embora. E aí ele troca de empresa, ele vai embora para outra empresa e assim continua o mesmo ciclo. Por que será? É porque... E às vezes consegue emprego, né? Consegue. Talvez pelo próprio currículo, você trabalhou numa multinacional, vai para outra... Mas o pessoal acaba percebendo e é a mesma história, né? Mesma história. Como é que faz para motivar um cara desse? É difícil? É complicado ou é irrecuperável? Para mim, Décio, o que eu tenho defendido hoje, por onde eu tenho vindo no Brasil,
as palestras que eu tenho tido a oportunidade de dar no segmento corporativo, nas organizações multinacionais e nacionais, nós temos um problema, que é esse do desengajamento, e isso é fato. Você entender, são 1,5 trilhões de dólares por ano que as empresas, de maneira geral, perdem. Às vezes o nosso telespectador pode estar perguntando o seguinte: não, mas isso não acontece na minha empresa. Acontece, é que você não consegue medir, você não tem instrumentos efetivos para medir o quanto o desengajamento do teu funcionário atrapalha a sua produtividade. O quanto o desengajamento de pessoas assim, porque imagina, se você tem uma quantidade grande de pessoas que estão desengajadas nas organizações, quanto isso significa em termos de baixa produtividade. Baixa produtividade é baixo resultado. Então você gasta e regasta com contratações, com demissões, nesse círculo vicioso. Para mim, é assim, o começo de tudo é tratar a liderança dessas organizações. Porque, veja bem, o que motiva, que é respondendo a sua pergunta, o que causa as pessoas estarem nessa situação? Alguém pode dizer, é porque essas pessoas são mal remuneradas, certo? Pode ser um dos fatores. Pode ser. Então, numa lista de 1 a 10, de motivos, a remuneração é o número 10. Então, o problema não é a remuneração. O que aparece em primeiro lugar é o que se chama liderança tóxica. Porque dessa liderança... Que é isso? Liderança tóxica é o líder... O líder dele. O líder dele, que não tem a menor capacidade ou nenhuma habilidade socioemocional para lidar com as pessoas e que cria ao redor delas um ambiente completamente destrutivo. Então o cara é líder, mas o cara tem que cobrar resultado. Falando, Fábio, eu vejo alguns caras... Fábio, mas você não pode, eu não posso mais cobrar resultado? Não, você deve. O problema é que você não sabe cobrar o resultado. Então, quando nos estudos, isso vem da Harvard Business School, de diversas universidades americanas, universidades europeias, liderança tóxica é o primeiro item. Ou seja, se você não capacita esse cara que está na ponta e que comanda os seus funcionários, certamente você vai entrar num desses fenômenos que hoje tem destruído a produtividade das empresas. Como resolve isso, Fabio? Capacitando esse cara que está aqui. E é para isso que eu venho ao Brasil, para poder tentar, de alguma maneira, ajudar as organizações a esse processo de capacitação. E a pessoa chega nesse ponto por quê? Ou seja, se chegou lá em cima é porque é um brilhante executivo, chegou, capacidade de liderança. Por que ele chega num ponto, ele está tão motivado que obriga o cara a cumprir as metas, ou não dá condições, ou não consegue ele fazer ralar? Como é que ele chega nesse ponto de precisar de um mentor para não ter uma liderança tóxica? Ele entende muito bem sobre gestão. Gestor e líder são coisas diferentes. Então, essa é a resposta básica. Então, quando eu, por exemplo, eu tive mais de 450 líderes na minha organização. Então, no meu time de primeira linha, vamos falar de diretores, superintendentes e gerentes executivos. Eles passavam por um processo do RH tradicional. Quando eram admitidos, eu quero falar com ele, quero olhar no olho, quero entender. E aí esse cara vinha conversar comigo, com o seu currículo ali, né? Para o senhor me conhecer e tal. Eu falei, vamos lá. Isso aqui não me interessa. Porque isso aqui é um pacote que vem de obrigação. Isso aqui é coisa de gestor. Então, a sua habilidade técnica não me interessa. Senão você não tem nem condição de sentar na cadeira que você vai sentar. Quero conversar com você como pessoa. Quem é você, cara? Então, vamos entender. O que falta hoje, na liderança de maneira geral, é o líder entender de pessoas. Então, tem líder que ele não entende de pessoas e que ele não gosta de pessoas. E é o que tem causado tudo isso. Você falando, eu vi muitos casos desses na minha vida corporativa, que é a mais absoluta verdade. E o cara é brilhante profissionalmente, né? Brilhante. Por isso chegou lá. Você tem uma frase que fala assim, ninguém pode ser líder se não tiver a capacidade de liderar a si mesmo, sim, né? Sim. É isso que você está falando, né? Eu acho que esse é o principal de tudo, né? Se você não tiver capacidade de... Como é que funciona, né? Ontem eu estava numa palestra, por exemplo, e aí eu peguei a mão de uma pessoa e falei assim, posso encostar na sua mão? Pode, me dá a sua mão aqui. Então faz de conta que eu pego a sua mão, você me deu a sua mão, gentilmente eu pego um martelo e dou na sua mão. Qual é a sua reação? Eu vou te dar um murro. Eu falei, pois é.
Então, vamos parar por aqui. A sua emoção, ela é incontrolável, porque ela vai aparecer. Você vai sentir ciúmes, inveja, raiva, amor, ódio, independente da vontade de você não sentir. Né? Quantas vezes você já não passou por uma situação e falou assim, cara, eu não queria sentir isso por aquela pessoa, mas eu tô com raiva dela. Então, essas emoções, elas são, na maioria das vezes, incontroláveis. Mas a sua atitude pode ser controlada. Diferente. E é por isso que resvala e a importância de você ter condições de fazer gestão emocional. Então, assim, as coisas vão acontecer e elas vão gerar reação. A diferença é se você vai reagir a uma situação ou se você vai agir. Para agir, você tem que refletir antes de agir. Quando você reage, é o bateu, levou, né? Então, pum, eu reagi às circunstâncias. Então, o que acontece, Décio, aqui, apesar das pessoas serem brilhantes líderes, a maioria das pessoas, elas reagem às situações. E aí é onde acontecem diversas coisas que acabam desconectando as relações interpessoais, entende? Fábio, eu sempre digo que quando a conversa é boa, passa rápido, né? Muito. já passamos, você tem muita coisa para perguntar. Você aproveita os ensinamentos, principalmente os executivos, do Fábio Ruiz, porque ele está dando uma aula de como administrar pessoas, né? Talvez administrar a alma das pessoas, né? Porque tem que entender de gente, né? Então acompanhe o segundo bloco com o brilhante Fábio Ruiz aqui no Propaganda e Negócio. Até já. Segundo bloco da ótima entrevista com Fábio Ruiz, meu mentor a partir de hoje. Que honra e que responsabilidade a minha. Não, olha, eu já fui dos dois lados, sabe? Eu tô, às vezes, e cada um dos nossos telespectadores aqui também já viveu esse tipo de experiência e acabou aprendendo. Alguns acabam não aprendendo, mas tem uma frase do Albert Einstein que diz: a mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao tamanho normal, né? Exatamente. É isso mesmo? É isso mesmo. E o que resume uma frase como essa, Décio? Conhecimento. O conhecimento expande a mente. O conhecimento expande a alma. O pior ser humano é aquele que está completamente fechado a buscar novos conhecimentos, porque ele tem certeza absoluta que ele sabe tudo, ele não precisa de mais nada. Então a vida é um constante aprendizado. Por isso que no assunto de liderança, quando eu vou conversar com o líder, eu digo sempre para ele o seguinte: cuidado quando você for ensinar uma pessoa, tenha paciência para ensinar uma pessoa, porque a vida é um eterno aprendizado e você vive nessa vida, aprendendo todos os dias. Então toma cuidado, tenha tato para lidar com as pessoas, para ensinar, tenha carinho para ensinar para as pessoas, porque todos nós vivemos um processo de aprendizado constante e contínuo. Agora, o que faz o cara chegar num ponto desse, ter uma carreira brilhante? É falta de paciência de querer ouvir, é falta de paciência para querer ensinar. Eu já sei tudo, esse cara não sabe. Eu acho que são algumas coisas, Décio. Assim, a arrogância é uma delas, né? A vaidade é outra. Mas vamos isolar esses fatores, porque eu acho que isso é um pouco mais profundo. Mas eu prefiro justificar no seguinte: o estresse faz isso também. Então, o executivo, o líder, ele não é um bicho, ele é um ser humano. Mas o estresse, o processo de estresse, contamina tanto o teu eu que você esquece de muitas coisas. Que é o resultado na marra, exatamente. Não quer ouvir o problema que o cara tem. Exatamente. Então, eu ouvi uma vez, assim, de uma pessoa, né? Eu, quando vou trabalhar, eu arranco meu coração, ponho no freezer, fecho o freezer e vou embora para a empresa. Quando eu volto, eu pego e coloco o coração de volta. Como é que você trabalha o dia inteiro sem coração? Não dá. Não dá. Não, Fábio, mas você tá doido. Aqui é resultado, não é... Enquanto, assim, o resultado pode ser combinado com educação, com um jeito adequado de tratar as pessoas, entendeu, Décio? Aí alguém fala assim, pô, mas peraí, a minha organização não funciona assim, como é que esse cara fala um negócio desse? Esse cara que tá falando é um cara que teve uma companhia?
premiada com mais de 90 prêmios de performance, de qualidade, de inovação, que foi considerada 2 vezes a companhia, figurou no ranking da revista Exame PME 2 vezes como a companhia que mais cresceu no país, 5º lugar nessa primeira edição e 1º lugar nesse 2º ano. Então, o que acontece? Com o reconhecimento desse crescimento da nossa companhia, num veículo que na época era o Merger Market, pertencente ao Financial Times Group, o nosso reconhecimento foi em 3 continentes. Então, assim, volto a dizer no começo da nossa entrevista, acho que a gente tem que falar as coisas com autoridade, com propriedade. Eu não estou inventando uma tese que eu li numa revistinha qualquer que eu comprei no jornaleiro para vender uma ideia para as pessoas. Eu estou dizendo sobre aquilo que eu pratiquei na minha vida, na liderança que eu fiz e que trouxe esse resultado todo. Mesmo porque nos Estados Unidos, muitas empresas americanas perdendo trilhões de dólares por falta de engajamento. Exatamente, Né? exatamente. Desde o primeiro executivo aí. até a gerência alta, sei Os lá. números estão aí. Como é que a gente briga com esses números, né? Então, acho que o mais importante, Décio, é assim, os números são mais assustadores ainda do que isso. 6,2 milhões de pessoas pediram demissão no Brasil nos últimos 12 meses. A pandemia levou a isso também? Muito, agravou, né? Eu acho que essa situação, ela já é uma situação latente, já sempre foi muito presente no mundo corporativo, de maneira geral. Mas a pandemia alterou demais. Porque é importante entender, são sempre pessoas, independente do nível de empresa que nós temos, se é uma empresa de tecnologia, se é uma empresa que vende banana, que vende chinelo. Tem gente lá? Tem pessoas. Você é a maior empresa do mundo, seja lá qual for. Tem pessoas, Facebook, de cimento, Google, de Facebook, Google, Amazon, as Big Techs que nós chamamos, gente. são pessoas lá dentro. Então, não adianta. Se a gente precisa entender e precisa saber lidar com as pessoas. A pandemia agravou muito as circunstâncias, porque ela abalou pessoalmente, desde o líder até o modesto operário. Todo mundo passou por um período muito difícil. Eu, graças a Deus, eu moro na Flórida. Então, eu tenho o ar livre, eu tenho o céu, eu tenho à disposição uma natureza brilhante. Não senti muito a pandemia. Agora, eu venho aqui para o Brasil, aí eu vejo os apartamentos, eu vejo os prédios. Então, aí você vê a maioria das pessoas confinadas num espaço pequeno. É pior a situação. É pior, porque se você deixar uma formiga trancada num cubículo desse tamanho, ela vai sentir. O estresse é constante e contínuo. Então, você imagina isso tudo que aconteceu com a pandemia, a transformação que causou em cada uma das pessoas, que muitas das quais não conseguiram se recuperar até agora. E elas estão no ambiente de trabalho, seja líder ou seja liderado. Então, acho que a partir da pandemia, a atenção agora tem que ser mais redobrada ainda do que já era necessário antes. E ainda mais agora, né? Porque o trabalho de casa, né? Aumentou. As pessoas me falaram que a Faria Lima tem uns 500 mil metros quadrados de área não ocupada. Ou seja, as pessoas estão em casa. Uhum. Eu lembro no início da pandemia, uma executiva falando, passava um cachorrinho, ele ficava sem jeito, ou chegava uma criança, ficava sem jeito. Hoje as pessoas estão entendendo. Olha que cachorrinho bonitinho, ou seja, está mudando. O que vai acontecer? Porque o mundo já aprendeu a trabalhar em casa. Uhum. Né? Vai ter que ficar em casa. Você acha que vai melhorar o relacionamento no trabalho e piorar em casa? Qual é a tua? Eu acho que são várias coisas. Eu tenho feito algumas reflexões sobre isso. E pego o exemplo de uma das pessoas que fazem, às vezes, uma opção. Lá nos Estados Unidos é muito comum isso, o filho estudar em casa. Então tem um programa para o filho estudar em casa, e o filho estuda em casa e tudo mais. Bacana, porque dá mobilidade para os pais, o filho pode estudar em qualquer lugar do mundo, enfim. É só pôr uma sacolinha nas costas. Só que assim, Décio, a gente perde uma coisa importante e fundamental para o desenvolvimento desse bicho esquisito que se chama ser humano, que é o relacionamento. Relacionamento na escola, com então, assim, amigos, a gente já convivendo com as pessoas, a gente já tem uma convivência inadequada. A gente já tem dificuldade de conviver com as pessoas, mesmo convivendo ao longo desses milênios. Quando você retira as pessoas para um isolamento e você quebra esse ciclo de relacionamento, de convivência,
na minha modesta visão, eu não sou psicólogo, não sou psiquiatra, não sou nenhum profissional da saúde, mas apenas um cara que gosta de reflexões. Eu acho que os resultados cobrarão essas ações no futuro. Porque está em casa sem o relacionamento. Aí você pergunta, então vamos levar para dentro de casa. Muito difícil. Por que houveram muitas separações depois da pandemia? Ou durante o período de pandemia? Porque é o seguinte, eu levo uma vida de casado, então eu saio de casa às 8 horas da manhã, eu volto para casa às 6 horas da tarde, eu vejo a minha esposa 2 ou 3 horas por dia. Quando nós fomos forçados a conviver juntos, as pessoas começaram a tornar mais evidente as suas divergências e a sua incapacidade de resolver essas divergências de forma equilibrada, porque elas passaram a conviver mais tempo juntas. Aí o que aconteceu? Um número muito alto de divórcios acabaram acontecendo. Então eu acho que convivência, relacionamento é treino constante, diário. Tem que ter força de vontade. Tem que ter. Então acho que eu vejo com algumas ressalvas, tem alguns pontos positivos esse trabalho de home office, tem muita qualidade de vida por causa do trânsito, deslocamento e tal, acho que isso é super bacana, mas trazer o trabalho para o ambiente familiar, eu acho isso muito ruim. Na pandemia, eu sou muito amigo do Fábio Coelho, que é o presidente do Google. Ele falou a mesma coisa que você. Na pandemia foi todo mundo para casa, ele até pretendia trocar de sede, não sei se trocou ou não, porque agora ele está fazendo um trabalho de revezamento. Não tem mais mesa fixa. Aquela mesa que o funcionário chegava e sentava e acabou. Nesse revezamento, todos podem usar qualquer mesa e vai metade para lá. Ele não quer que ninguém fique em casa, que ninguém fique lá também. Tem uma mescla. Que ninguém fique no espaço demarcado, ele quer a mobilidade, é isso que ele está. O Google eu acho legal. Eu acho legal, eu acho que uma ideia bacana, até porque as pessoas não precisam se sentir presas. É assim, tudo que é rotina aprisiona muito, né? Então, me agrada essa ideia de mobilidade. Onde você senta? Eu sento ali, sento aqui, sento lá. Não tem as suas coisinhas penduradas, aquele espaço, aqui é o meu espaço e tal. Então, eu acho que as relações estão mudando. O mundo, essas gerações que vêm hoje têm uma outra cabeça, outros acessos. A gente precisa compreender essa mudança. As empresas precisam se adaptar aos novos profissionais, à nova mentalidade. Mas o grande desafio, não tenho essa resposta definitiva. Não posso cravar para você, Fábio, escolhe um. Qual é o melhor modelo? Não tenho essa reflexão ainda cravada e definida. Mas eu acho que as organizações precisam sim discutir os novos parâmetros comportamentais para que elas proporcionem para o funcionário, de alguma forma, um ambiente salubre, um ambiente saudável, um ambiente que as pessoas, seja em casa, ou seja no escritório, ou na mesa A, na mesa B, na mesa C, elas se sintam felizes para entregar o seu melhor durante o período que estiver à disposição da empresa. Eu vi, a semana passada, você falando isso, eu me lembrei de um assunto. Eu fui buscar minha filha, fui buscar meu neto na escola. Ele está numa escola grande e tal, entra às 7h30 da manhã, sai 1h30 da tarde, alguma coisa assim. Quando saiu aquela molecada e tal. Então eu fiquei imaginando nisso que você está falando. Eles iniciam a vida no relacionamento com os outros. De repente vai se tornar executivo, corta e vai para casa. Vai dar um pane na cabeça de todo mundo. Sem dúvida. Ou seja, isso que você está dizendo é uma coisa séria, precisa ser revista, até para as escolas, né? Se é para acostumar, vamos tentar adaptar alguma coisa. Não sei se eu não tenho a resposta, eu gostaria de ter. Eu queria falar do teu livro, best-seller, ele tem um best-seller, né? Um dos mais vendidos. A Arte de Decidir. Fala um pouquinho dele. Aliás, quem quiser procurar A Arte de Decidir, do Fábio Ruiz, um best-seller. E tudo isso que ele está dizendo aqui, ele fala 500 vezes mais no livro, escreve. Fala um pouquinho do livro. Bom, o livro é um livro que eu tive a honra de ser prefaciado pelo meu querido amigo Augusto Cury, que é uma figura assim brilhante. Um homem inteligentíssimo, o psiquiatra mais lido na história do mundo, publicado em mais de 60 países. E eu tive essa honra, essa chancela, para poucos. Porque ele achou que havia valor na minha história, nas minhas palavras, e eu fui honrado com esse prefácio. O livro, ele traduz uma série de experiências ao longo da minha carreira, né? Eu venho de uma origem humilde, eu perdi minha mãe com 13 anos de idade por um câncer,
e venho de escola pública, né? Meu pai era um modesto corretor de imóveis, estudou até a 6ª série. Que exemplo. Pois é, e ele sempre dizia para mim, meu filho, se você não quiser passar a dificuldade que eu passo, estude. Mas eu levei o pé da letra, estudei demais e não parei até agora. Mas sempre trabalhei, construí a minha companhia com a minha empresa, com a minha esposa, né? Na época nós éramos noivos, depois casamos, estamos juntos até hoje, uma relação de 28 anos. Vivemos como sócio, fui casado e sócio da mesma mulher. Você imagina o desafio? Então, só por esse desafio já vale a leitura, né? Tem que ler teu livro umas 20 vezes. E eu acho que ali eu tentei transmitir para o leitor um pouco de diversas experiências, de barreiras emocionais que eu venci, de barreiras de dificuldades dentro da companhia. Enfim, é uma história de empreendedorismo, é uma história de valor de família, é uma história de reconstrução, de recomeço, de descoberta. Eu acho que é um livro bacana. Em 7 meses ele virou best-seller. Quantas unidades vendidas? São 15 mil, né? A partir de 15 mil ele já é um best-seller. E aí eu vim para São Paulo, saí dos Estados Unidos, vim para São Paulo, fiz o lançamento dele oficialmente depois desse período na Livraria da Vila. Ele já saiu com a chancela de best-seller. E foi bem legal, foram 4 horas de fila lá, enfim. No Shopping JK aqui. Foi uma surpresa, né, Décio? Foi uma surpresa muito grande. É uma coisa que todo mundo procura e a maioria não sabe fazer. Nem os grandes executivos, até os grandes executivos eram. Eu já conheci eles, né? Esses ensinamentos que você nos passou agora nessa entrevista e no livro são fundamentais para decidir o que vai fazer daqui para frente. Então, olha, A Arte de Decidir, de Fábio Ruiz, um best-seller, vale a pena aqueles que estão na vida executiva ainda, empresários, para todo mundo, dar uma lidinha e para os jovens também. Fábio, meu amigo, obrigado por ter vindo. Obrigado, Décio. Que honra estar com você aqui. A honra foi minha. Você me disse que eu sou seu mentor, mas nem de longe. São pessoas como você que fazem a gente engrandecer o nosso conhecimento. Eu só vou matar o teu primo Edu, que ele ficou para trazer você aqui uns 20 anos. Foi. Aí eu falei assim, vai trazer ou não vai? A cara dele. A cara dele. Mas estamos aqui. Estamos aqui. Estamos aqui. Foi ótimo. E conte comigo sempre, estou sempre à disposição, vai ser sempre uma alegria. Hein? Esse foi Fábio Ruiz, coach, meu mentor também, e deu um show de entrevista aqui no nosso Propaganda e Negócio. Eu espero que todos vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau. Fábio. Tchau. Tchau.